Aqui vai um fato psicológico para o qual a maioria das pessoas não está preparada. A maior parte das pessoas manipuladas nunca percebe que está sendo manipulada, até já ter perdido algo importante. Pode ser a confiança em si mesma. Pode ser tempo. Pode ser uma relação. Ou, em casos mais profundos, a própria identidade emocional. Os psicólogos chamam isso de manipulação psicológica encoberta. Ela não acontece com gritos, ameaças ou violência explícita. Ela acontece no silêncio, nas entrelinhas, nas pequenas dúvidas que se instalam dentro de você. E quando você finalmente percebe, a pergunta costuma ser a mesma: como eu deixei isso acontecer? A resposta é o desconfortável, mas libertadora. Isso aconteceu porque você é humano. Seu cérebro foi projetado para evitar conflitos, preservar vínculos e buscar estabilidade emocional. O manipulador entende isso melhor do que você imagina. Quando você aprende como esse mecanismo funciona, algo muda. Frases que antes pareciam normais passam a soar estranhas. Situações que você aceitava automaticamente começam a gerar alerta interno. Você começa a enxergar padrões que antes ignorava. E o primeiro sinal costuma ser o mais devastador. O manipulador não precisa provar que está certo, ele só precisa fazer você duvidar de si mesmo. Isso é muito mais eficiente. As frases parecem simples, quase banais. Não foi assim. Você está lembrando errado. Você está exagerando. Está levando tudo muito para o lado pessoal. Você é sensível demais. Repare em algo importante. Essas frases não esclarecem a situação. Elas invalidam sua percepção. O objetivo não é resolver o problema. É deslocar o centro da verdade, da sua experiência interna para a versão deles. Psicologicamente, isso funciona porque o cérebro odeia dissonância. Quando o que você sente entra em choque com a versão calma e confiante do outro, sua mente enfrenta duas opções. Confrontar e gerar conflito, ou duvidar de si mesmo e manter a paz. A maioria escolhe a segunda opção. Aqui está o detalhe sombrio. O manipulador fala com calma, mesmo quando mente, e o cérebro humano associa a calma à verdade. Com o tempo, isso gera um efeito cumulativo. Você começa a revisar tudo o que sente. Busca validação externa. Para de confiar na própria intuição. Sem perceber, você começa a pedir permissão para sentir. Regra psicológica essencial. Quem invalida repetidamente sua experiência emocional não está confuso. O segundo grande sinal é a urgência emocional. O manipulador acelera o tempo porque o pensamento crítico precisa de pausa. Frases comuns: decide agora, é agora ou nunca. Não complica. Se você tem dúvidas, é porque não confia em mim. Isso não é coincidência. Sob pressão, seu cérebro entra em modo de sobrevivência. A amígdala assume o controle. O córtex pré-frontal, responsável pela lógica, desacelera. Nesse estado, você confunde urgência com importância, pressão com compromisso, culpa com responsabilidade. A verdade desconfortável é esta: decisões saudáveis não precisam ser apressadas. O manipulador cria urgência porque sabe que se você pensar com calma, ele perde o controle. Se alguém se irrita quando você pede tempo, essa pessoa não quer uma decisão consciente. Quer obediência rápida. E existe algo ainda mais difícil de admitir. Seu cérebro coopera com o manipulador porque prefere uma paz momentânea ao desconforto do conflito. É exatamente isso que eles exploram. O terceiro sinal é mais sofisticado. O manipulador se apresenta como vítima antes de atacar. Frases como: depois de tudo o que passei, ninguém nunca me apoia. Sempre me decepcionam. Sua empatia entra em ação. Você baixa a guarda. Então vem a virada. Eles cobram, acusam, fazem você se sentir responsável pelo estado emocional deles. E se você reage, o roteiro muda. Agora você é o frio, o insensível, o egoísta. Isso funciona porque o cérebro humano quer evitar culpa social. É mais fácil ceder do que se sentir uma pessoa ruim. O manipulador entende algo crucial. Culpa é mais poderosa que medo. A forma mais rápida de identificar esse padrão é simples. Estabeleça um limite pequeno. Agora não. Não me sinto confortável. Prefiro fazer de outro jeito. Observe a reação. Uma pessoa saudável pode se sentir desconfortável, mas respeita. O manipulador se ofende, culpa, minimiza ou pune com silêncio, porque ele não quer conexão. Quer acesso sem resistência. Quem não respeita seus limites pequenos nunca respeitará os grandes. E lembre-se
Quem constantemente te confunde não quer clareza na sua vida, quer controle. Existe um erro comum quando se fala de manipulação. As pessoas acreditam que só indivíduos frágeis, inseguros ou ingênuos são manipulados. Isso é falso. Na prática, os alvos mais frequentes são pessoas empáticas, conscientes, reflexivas e emocionalmente profundas. Não porque sejam fracas, mas porque são previsíveis emocionalmente. Elas sentem culpa com facilidade, buscam coerência moral, tentam entender o outro antes de se defender e, acima de tudo, odeiam causar dor. O manipulador percebe isso rapidamente. Ele entende que você prefere carregar o peso da dúvida do que ferir alguém com um confronto direto. Prefere se calar do que ser visto como difícil. Prefere se adaptar do que parecer egoísta. E essa preferência vira uma porta aberta. A manipulação não começa com abuso. Ela começa com concessões pequenas. Um limite que você não colocou. Um desconforto que você ignorou. Um deixa pra lá que virou hábito. Pouco a pouco, o manipulador aprende algo perigoso. Você sempre vai se ajustar primeiro. E quando isso acontece, a relação deixa de ser um encontro entre duas pessoas. Ela vira um sistema onde apenas um lado se regula. O seu. Um dos sinais mais claros de manipulação psicológica é a confusão constante. Você sai das conversas cansado, mas sem saber exatamente por quê. Sente que algo está errado, mas não consegue explicar. Revê diálogos mentalmente tentando entender onde errou. Isso não é acidente. Clareza empodera. Confusão paralisa. O manipulador muda versões, altera tons, mistura afeto com crítica, apoio com cobrança. Nada é totalmente ruim, mas nada é totalmente seguro. Esse ambiente psicológico cria dependência. Quando a realidade é instável, você começa a buscar o manipulador para se orientar. Ele passa a ser a referência emocional, a bússola, o critério. É nesse ponto que muitas pessoas perdem algo fundamental: a autonomia emocional. Você não decide mais com base no que sente. Decide com base em como a outra pessoa vai reagir. E isso é controle. Quem quer conexão busca clareza, mesmo quando é desconfortável. Quem quer poder prefere manter você em dúvida. Sempre lembre, confusão constante não é sinal de profundidade. É sinal de dominação psicológica. A manipulação não destrói você de uma vez. Ela vai apagando partes. Você começa a falar menos. Evita certos assuntos, engole opiniões, adapta reações. Não porque concorda, mas porque não quer lidar com as consequências emocionais impostas. Aos poucos, sua espontaneidade diminui. Seu humor muda, sua energia baixa. E algo silencioso acontece. Você começa a se reconhecer menos. Esse é um dos sinais mais ignorados. Quando você precisa se controlar demais para manter a relação funcionando. Relações saudáveis regulam emoções. Relações manipuladoras exigem vigilância constante. Você sente que está sempre pisando em ovos, que qualquer passo em falso pode gerar culpa, silêncio ou conflito. Esse estado de alerta contínuo desgasta o sistema nervoso, aumenta a ansiedade, diminui clareza, enfraquece decisões. E o manipulador sabe disso. Uma pessoa cansada questiona menos. Uma pessoa confusa obedece mais. Um dos maiores erros ao lidar com manipuladores é tentar explicar demais. Você acredita que, se encontrar as palavras certas, se for claro o suficiente, se for calmo o suficiente, a outra pessoa finalmente vai entender. Ela entende, desde o começo. O problema não é falta de compreensão, é falta de interesse em respeitar. Cada explicação extra vira informação. Cada justificativa vira ponto de ataque. Cada detalhe emocional vira munição. O manipulador não está confuso, está testando limites. Por isso, quanto mais você explica, mais poder entrega. A resposta mais eficaz não é emocional, é estrutural. Limites simples, frases curtas, consistência. Não, não vou fazer isso, já decidi. Não me sinto confortável. Sem discurso, sem defesa, sem pedido de aprovação. O manipulador perde força quando percebe que não há abertura para negociação emocional. Romper ciclos de manipulação não começa com confronto. Começa com clareza interna. Você não precisa provar nada, não precisa convencer, não precisa ser compreendido. Precisa ser coerente consigo mesmo. O manipulador se alimenta de reação emocional,
de explicação, de culpa, de dúvida. Quando não recebe isso, algo muda. Calma, silêncio, consistência. Esses 3 elementos desmontam o jogo. Não porque ferem, mas porque retiram o acesso emocional irrestrito. E aqui está a verdade final. Quem respeita você não precisa quebrar seus limites. Quem ama não precisa confundir. Quem quer conexão não precisa controlar. Se alguém constantemente te deixa menor, mais confuso ou inseguro, isso não é amor, cuidado ou intensidade. É poder. E poder sem consentimento é sempre manipulação.